Olá, bom dia para você que nos acompanha. Seja muito bem-vindo a essa edição. Estamos ao vivo. Agora são 10 horas da manhã pelo horário de Brasília. Vamos juntos acompanhar os principais destaques do Brasil e do mundo desta terça-feira. Damos início a essa edição falando de uma falha em um equipamento de sinalização que paralisou a operação da linha 15 Prata do monotrilho na manhã dessa terça-feira por mais de uma hora. Aí você já viu, né? Uma confusão generalizada entre a população que tem que acordar cedo e usar o transporte público aqui de São Paulo. As estações só foram reabertas por volta das 7h10 da manhã. E por conta desse problema, a Operação Paese foi acionada. 40 ônibus articulados foram ofertados para a população. Passageiros, porém, relataram longas esperas, filas e muita dificuldade para conseguir entrar em um dos veículos por conta da lotação. Além disso, após a reabertura das estações, usuários ainda reclamaram de ter que pagar novamente o bilhete para embarcar. Mudando de assunto, a Polícia Federal realiza nesta manhã a 5ª fase da Operação Lesa Pátria, contra os envolvidos nos ataques de 8 de janeiro em Brasília. As equipes cumprem 3 mandados de prisão temporária, 1 de prisão preventiva, além de 6 de busca e apreensão expedidos pelo Supremo Tribunal Federal. Entre os alvos da operação, há policiais militares suspeitos de omissão e conivência no dia dos ataques. O coronel da Polícia Militar do Distrito Federal, João Eduardo Naime Barreto, foi preso. Ele era o comandante de operações da PM durante os atos golpistas do dia 8 de janeiro. Os fatos investigados constituem, em tese, os crimes de abolição do Estado Democrático de Direito, associação criminosa e destruição de bem especialmente protegido, entre outros. E o Brasil aceitou participar como país garantidor das negociações de paz entre o governo da Colômbia e a guerrilha do Exército de Libertação Nacional. Vamos ver. O Itamaraty divulgou em um comunicado que é com satisfação que o Brasil volta a integrar o processo, fundamental para a consolidação da paz na Colômbia e de grande importância, por consequência, para a região e o mundo. O governo de esquerda da Colômbia e o ELN propuseram em novembro a incorporação do Brasil, Chile e México como garantidores no processo, após a retomada das negociações suspensas desde 2019. O anúncio feito nesta segunda-feira pelo Itamaraty reflete a guinada diplomática do Brasil depois da posse de Lula. O governo colombiano do presidente Gustavo Petro e os rebeldes começarão o segundo ciclo de negociações em 13 de fevereiro, no México. No destaque internacional, eu trago atualizações sobre o terremoto que atingiu a Turquia e a Síria. O número de feridos e de vítimas fatais aumenta a cada hora. De acordo com o último balanço das autoridades, a quantidade de vítimas do tremor mais forte já registrado desde 1939 na região passa de 5.000. O número de vítimas fatais após o terremoto que atingiu o sudoeste da Turquia e o norte da Síria não para de aumentar. Em meio ao frio e aos escombros, equipes de resgate correm contra o tempo para tentar encontrar sobreviventes. Mais de 24.000 agentes atuam nas buscas. Em toda a região sudoeste da Turquia, o cenário é de destruição. Centenas de casas e quase 6.000 edifícios desabaram após o tremor de magnitude 7,8 que pegou de surpresa milhares de pessoas na madrugada desta segunda-feira. De acordo com especialistas, esse foi um dos mais fortes terremotos registrados no país desde 1939. Ao longo do dia, uma série de tremores secundários foram sentidos e um novo terremoto de magnitude 7,7 elevou ainda mais a atenção da população já abalada pela tragédia. Por conta do grande volume de escombros, algumas equipes de resgate têm enfrentado dificuldades para acessar algumas áreas. O fluxo de ajuda crítica das Nações Unidas da Turquia para o noroeste da Síria precisou ser temporariamente interrompido por conta dos estragos nas estradas e outras questões logísticas. Após a tragédia, diversos países expressaram solidariedade à Turquia e à Síria e anunciaram o envio de ajuda humanitária aos países. Wir leiden mit
Sofremos com eles. É realmente muito triste. É uma catástrofe que é realmente muito grande. Por isso, nos oferecemos, junto aos demais, para ajudar com todos os nossos meios. Após enviar equipes de resgate para a Turquia, a União Europeia também ativou o sistema de satélites Copérnico para fornecer um mapeamento de emergência do governo turco. Nos Estados Unidos, a Assembleia Geral da ONU fez um minuto de silêncio pelas vítimas do terremoto. Quero transmitir minha profunda tristeza sobre os terremotos devastadores na Turquia e na Síria. Estendo as minhas condolências às famílias das vítimas. As Nações Unidas estão se mobilizando para apoiar uma resposta de emergência e, portanto, vamos trabalhar juntos em solidariedade para ajudar todos os atingidos por este desastre, muitos dos quais já estavam em extrema necessidade de ajuda humanitária. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, também se manifestou e disse estar profundamente triste pelo terremoto nos dois países e ordenou o fornecimento de toda a assistência necessária. O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, manifestou solidariedade às vítimas da tragédia pelas redes sociais. Os danos materiais e humanos na região ainda são incalculáveis para as duas nações que há anos sofrem com conflitos e fluxos migratórios constantes em suas áreas. Muito triste. Olha, e uma última informação. A Índia inaugurou a maior fábrica de helicópteros do país. Ela pode produzir cerca de 1.000 aeronaves por ano. Esse foi mais um passo para reforçar as defesas contra uma possível ameaça da China. Na semana passada, Nova Delhi já havia anunciado um aumento do orçamento anual militar, de olho no rival geopolítico, com quem disputa parte da fronteira ao norte. Made in India हथियार तो दे ही रहे हैं. Nós estamos fabricando armas made in India e nossas exportações cresceram muito depois de 2014. 2014 की तुलना में कई गुना ज़्यादा हो गया है. A Índia é um dos maiores importadores de armas do mundo e, apesar de ter impulsionado a fabricação própria de material bélico, continua dependente da Rússia, seu principal fornecedor. Localizada no estado de Karnataka, no sul do país e apresentada como a maior da Ásia, a fábrica recém-inaugurada vai produzir helicópteros utilitários leves projetados e desenvolvidos na Índia. Há alguns meses, Nova Delhi já havia revelado seus helicópteros de ataque projetados localmente para uso em áreas de grande altitude, como o Himalaia. E essa edição fica por aqui. Agradeço demais a sua companhia. Eu volto às 11 da manhã falando sobre o número de passaportes expedidos, que aumentou consideravelmente. E tem ainda eu aqui te esperando. É daqui a pouquinho e, claro, você não pode perder. Até mais!